Desde que a ditadura militar foi oficialmente encerrada no Brasil, a justiça tem sido acionada por vítimas e parentes de quem sofreu as consequências do regime. A esperança é que essa busca por respostas fique mais fácil com as descobertas da Comissão da Verdade. Já se passaram quase 40 anos desde que o estudante de farmácia Antônio Teodoro de Castro desapareceu na guerrilha do Araguaia. Mas a família do militante ainda espera respostas. Eles nos torturam até hoje, porque eles não nos dizem onde estão dos desaparecidos, como foi que desapareceram e quem desapareceu com eles. Durante todo esse tempo, Eliana ouviu e leu dezenas de versões sobre a morte do irmão. Uma delas foi publicada pela revista Veja em julho de 2009. Na reportagem, um militar conta que no dia em que Teodoro foi capturado, a ordem era não deixar ninguém sair vivo. Segundo o relato, o guerrilheiro, conhecido como Raul dentro do movimento, estava doente e desarmado quando foi executado. Ou seja, não representava nenhuma ameaça. No final de 74, já no final da guerrilha, já tinha acabado tudo. Meu irmão estava faminto, fragélico, com malária, esfarrapado. Quando ele estava lá, receberam uma ordem, é o seguinte: bota no helicóptero que a gente vai fazer um reconhecimento. Reconhecimento era a palavra morte. Diz que o dito major falou, na nuca não, de frente, e executaram. Eliana conta que durante muitos anos, a mãe alimentou a esperança de que Teodoro estivesse vivo. E pouco antes de morrer, ainda perguntava pelo filho. Quando eu entrei em casa, que eu abri o quarto dela, ela falou, filha, eu falei, sou eu, mãe. Ela falou, tem notícia do seu irmão? Aí eu não acreditei. Aí também, só falei para ela, não se preocupe que um dia eu vou ter. E eu fiquei querendo dar uma resposta de alguma forma. E espero dar. Não quero deixar essa herança para minha filha, não quero. A família de Onestino Guimarães também é incansável. Tenta até hoje descobrir quem torturou e matou o então presidente da União Nacional dos Estudantes. Desde os que executavam essas ordens até os mais altos generais. A gente precisa saber quem são essas pessoas, né? O Brasil precisa saber quem são essas pessoas, saber, né? A gente precisa saber a nossa história. Mateus não conheceu Onestino, mas o rapaz cresceu ouvindo histórias do tio. O Onestino, ele foi, para mim, né, um grande exemplo de ser humano. Pela sua capacidade de se comunicar com as pessoas, pela sua afetividade, pelo carisma que ele tinha na universidade, ele se tornou uma liderança muito rápido, né? Ele envolvia multidões, assim. Por atos considerados subversivos, o líder estudantil foi preso 5 vezes. No dia seguinte ao AI-5, o exército tentou surpreendê-lo em casa. Mas como Onestino já havia partido para a clandestinidade, os militares prenderam o irmão dele, pai de Mateus, na época, um adolescente. Meu pai tinha 16 anos à época, ele foi torturado durante 3 dias. Dizer que a pessoa, após ser torturada, se olhou no espelho e não conseguiu se reconhecer, se ver ali naquele espelho de tão usurpado que havia sido, né, já dá talvez uma ideia, uma dimensão do que ele tenha passado. Pouco tempo depois, Onestino foi preso no Rio de Janeiro e nunca mais ninguém teve notícia dele. Esconde pelo menos 6 crimes, esse termo desaparecido político, que é o crime de perseguição política, o crime de sequestro, né? O crime de tortura, que é um crime bárbaro, o crime de cárcere privado, o crime de assassinato e o crime de ocultação de cadáver. Pelo menos 150 famílias brasileiras tiveram parentes assassinados no período da ditadura militar. Todas processaram o Estado, já foram indenizadas por danos morais, mas quase nenhuma colocou um ponto final nessa história. Mesmo depois de tantos anos, elas ainda fazem questão de saber como seus parentes morreram, quem os torturou e, principalmente, onde estão os restos mortais. E são essas pessoas que vão atrás das respostas. A Comissão da Verdade tem o desafio de abrir caminho para que o país pague uma dívida histórica com esses brasileiros, que foram vítimas de forma direta ou indireta dos abusos cometidos durante 2 décadas.
agora aqui é resgatar a história e a verdade. Só assim nós podemos pensar em reconciliação. Só assim nós podemos pensar em levantar o próprio nome das Forças Armadas para que seja resgatada a paz. Quando nomeou os 7 integrantes da comissão, a presidente Dilma, que também foi torturada durante a ditadura, enfatizou o desejo de que o grupo descubra principalmente onde foram enterradas as vítimas. Em muitos casos, a Justiça Federal chegou a determinar que os corpos fossem procurados, mas sem a localização exata, é quase impossível resgatar os restos mortais. Vamos tentar localizar corpos, vamos tentar descobrir a verdade. Não sei quanto nós conseguiremos. Muitos anos já se passaram, muitos documentos foram destruídos, mas não há documento secreto para a Comissão da Verdade. Os parentes ainda esperam um dia em que vão poder velar e enterrar filhos, pais, irmãos, tios. Eu chego no Araguaia, eu morro de chorar, mas eu não sei onde ele está. Eu não posso acender uma vela. Eu não posso me ajoelhar e dizer, ô meu irmão, eu não posso, eu não sei onde ele está.